Saudações, saudações. Mais um episódio do Podville. Quinta temporada do Podville. Agora aqui no nosso estúdio próprio, aqui em Piraberaba. E recebendo um fenômeno. Apesar da juventude, mostra muita competência. E é um daqueles caras assim que a rejeição dele é baixa. Dificilmente tu vai escutar alguém falando mal. É o nosso amigo Franciel. E aí, Franciel, tudo bem? Ivan, obrigado. Poxa, depois de uma apresentação dessa, a gente fica até, né, lisonjeado de participar aqui do Podville da quinta edição? Quinta temporada. Quinta temporada. 5 anos já. 5 anos? Achei que era o quinto programa. Não, é o quinto ano fazendo. Até uma coisa que eu tenho que levantar, Luísa, qual é o episódio que a gente tá? Deve estar pelos 60, 70. Olha só, poxa, que honra então. Obrigado, Ivan, pelo convite, obrigado pela recepção, por essa abertura. É um prazer imenso estar aqui, conversar com vocês, nessa terrinha tão preciosa, né, do nosso município, que é Piraberaba, uma região que eu tenho um carinho enorme, tanto é que eu ando com mais gente de Piraberaba, eu acho, né, do que né, nosso deputado, vocês, a equipe. Então, obrigado mesmo, querido. Pessoal, um dos propósitos aqui do nosso podcast sempre foi trazer informação, trazer entretenimento e também agenda positiva. E o Franciel é daquelas pessoas que tem na história dele a prestação de serviço, a entrega para as pessoas. E eu queria entender um pouquinho melhor, e a gente vai entender junto, essa história do Franciel, como começou, por que ser vereador, qual é o sonho do cara ser vereador. Franciel, tu é joinvilense? Sou coisa rara, né? Joinvilense, nascido, criado e morador. Venho de uma família que não é daqui, mas eu sou daqueles casos raros que realmente nasceu aqui, né? Teus pais são de onde? Do Paraná. Paraná. Isso. Naquela época dos anos 90, ali 80, sim, quando migravam muito, né, do Paraná pra cá, para conseguir trazer uma qualidade de vida melhor para a família, né? Então, os meus pais foi uma dessas inúmeras famílias que vieram para cá na época. E aí aqui tiveram, já vieram com o meu irmão, né? Meu irmão era pequeno. E aqui tiveram mais um filho, que daí era eu. E aí veio os irmãos, primos, né? E a gente começou toda uma geração nova aqui já em Joinville. Eles contam que quando chegaram só tinha 2 regiões, né? Ou era bem no norte ou era bem no sul. Aí na época optaram por ficar no sul e depois a família foi se espalhando aí por toda a cidade. Eles são de que região lá do Paraná? Eles são daquela região de Salto do Lontra, Enéas Marques, Francisco Beltrão. São cidades, Ivan, pequenas, muito estruturadas, uma região assim lindíssima de se visitar. Sim. E também trazer, sabe, ideias, inovações. Inclusive, agora faz um tempo que eu não consegui mais ir para lá, pela correria, né? Pelas escolhas da vida. Mas quando a gente vai para lá, assim, a gente aprende muito, vendo uma outra região, com uma outra visão, né? Pública e também de construção de cidade. Franciel, tua região lá é o bairro... Paranaguamirim. No Panágua lá mesmo. No Panágua, famoso Panágua. Sim. Terceiro maior bairro da cidade. É uma cidade, né? São quase aí 30 mil eleitores, 40 e poucos mil moradores. Fica atrás um pouquinho do Costa e Silva e aí do Aventureiro, que daí... Sim, é uma loucura. É uma loucura, né? A gente até... Não sei, a gente foi para Barra do Sul e a gente foi por dentro. E daí a gente passou pela estrada do morro ali, né? E lá em Araquari a gente se ferrou igual, né? Não adiantou muito, né? Ali para, né? Mas é uma loucura o tamanho lá da região, né? É uma cidade, o movimento, cara, uma loucura. Ali aumentou muito, né? Agora com o pavimento da estrada do Rio do Morro, triplicou, assim, né? As pessoas vão pra praia, elas cortam todas por ali, né? Triplicou o movimento. Imagina, porque ali tu consegue ir pra São Francisco, Barra do Sul, consegue se tu pegar a direita na BR, né? Pra Araquari, ali sentido Araquari, tu consegue sair em Jaraguá, tu consegue sair na 101 sentido Florianópolis. Então eu mesmo corto por ali, né? Então é uma região que tem crescido muito. E no Estevão de Matos tem o condomínio industrial, que está em desenvolvimento, já tem mais de 15 empresas instaladas lá. E uma dificuldade nossa é o acesso à BR, que agora também já se tem projeto, já se tem, né, algo em vista para resolver esse problema. Eu acredito que nos próximos anos aí o bairro deva receber, aí, passar talvez para segundo lugar como o mais populoso da cidade, justamente por isso. É muito prédio, muito condomínio vindo para lá, muitas empresas, né? Então isso acaba atraindo, né? A tua infância, a escola, foi tudo na região ali? Toda. Eu passei... eu só morei numa casa desde que nasci.
né? Até agora recente, quando eu casei, né? Mas então eu frequentava sempre a mesma igreja, as mesmas escolas, conheço Sim. o pessoal ali desde que realmente eu nasci, assim, né? É claro que a gente tem, a gente acaba depois de uma certa idade saindo, né? Um pouco do bairro para trabalhar, para procurar curso, faculdade, né? Mas tirando essas nuances da vida que a gente precisa buscar fora, a minha vida inteira se passou dentro A do bairro, base foi ali sempre. sempre dentro do meu bairro. Cara, quando começou essa ideia de política, cara? Porque, infelizmente, ah, eu trabalho nisso, eu tô com há uns 27 anos, cara, quase 30 anos, e eu vi muita coisa boa sendo feita também. Muita gente boa. E quem mais paga pelos erros de cara de Brasília, do Senado, o que acontece lá em cima é os líderes comunitários da base, que é o cara que tem menos a ver com isso, né? Mas ele que escuta bobagem, ele que às vezes até sofre preconceito, depende, né? E de onde é que veio isso, cara? É bem doido, assim, Ivan. Quando tu falava, eu comecei a lembrar aqui, dá até uma nostalgia, né? Eu tinha 11, 12 anos, eu deveria ter mais ou menos a idade da Alice, assim, eu acho, um pouco menos até. E teve uma eleição para vereador, e um amigo da família se candidatou na época. Minha família toda é muito grande, então é uma família muito visada assim pela política, Sei. pelo número de pessoas que tem, né? E pelo engajamento com a comunidade. Meu pai é motorista de ônibus há 30 anos, presta um serviço na comunidade, conhece muita gente, os meus tios, então sempre tinha aquela procura. Mas ninguém nunca quis se candidatar, nunca ninguém colocou assim o nome à disposição, só apoiavam pensando no bairro. Sim. Aí eu com 11, 12 anos, né, vi aquela movimentação da minha família, não, porque o fulano precisa se eleger, porque ele vai ser uma liderança nossa, vai ajudar nosso bairro a crescer. E eu ouvindo criança, sem entender muita coisa, coloquei a camisetona dele que vinha no meu joelho e corria pela escola pedindo voto com o santinho na mão, sem saber nem o que estava fazendo, e rindo e brincando, para mim era tudo novidade. No dia da eleição, a gente foi todo pro comitê, que a gente chama, né? Ali, o Aham. nosso QG, né? A gente foi lá caminhando, eu fui com os amigos de escola, a gente lá naquela expectativa da eleição, como é que vai ser, se elegeu ou não se elegeu, daqui a pouco sai o resultado, pum, foi eleito. Aí a gente, todos nós reunidos lá, daqui a pouco ele vem num carro, e eu lembro como se fosse hoje, assim, ele chegando, ele desce do carro, as pessoas jogam ele pra cima, e começa uma comoção, uma choradeira, ele se ajoelha, faz uma oração e agradece, né, as pessoas. E eu vendo aquela cena criança, cutuquei um amigo meu de escola e falei assim, ó, um dia vai ser eu. Um dia vai ser eu. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, eu vou votar em ti. Aí a gente riu, O primeiro já deu certo. né? O primeiro voto já foi conquistado ali. Aí depois tem eu cobrei, contato né? com ele até hoje? Eu cobrei, falei, ó, aquele voto Te lembra aquela promessa lá? Não quebra a promessa, dá azar. Aí ele, não, brincadeira, meu amigo de infância, Sim. até hoje a gente tem contato, ele votou, apoiou, a família dele, uma família incrível lá do bairro também. E eu acho que ali Deus plantou talvez uma sementinha. Eu, como cristão, tenho muito isso na minha cabeça, né? Tenho uma convicção de que Deus dá um dom para cada um de nós e vai da gente usar aquilo para o bem, para o mal, para onde for, né? E eu escolhi a vida pública justamente por entender que é meu dom, é o lugar onde eu devo estar, que é onde eu consigo entregar melhorias para a comunidade, independente da dificuldade que a gente vai enfrentar. Não é uma decisão fácil. A família se divide, né? Todos eles me apoiam na minha decisão, mas se dividem no conselho. Então a maioria falava assim, política, teu coração é bom, tu vai se frustrar, tu vai tentar fazer as É coisas. triste, né? Tu é um cara do bem, pra que se Pô. meter com isso, né? Aí tu ouve Que muito deveria ser o isso, né? contrário, né? Então, As pessoas do bem que deveriam se meter, né? e aí fica essa queda de braço, né? Porque a Sim. gente sabe que tem um lado ruim na política. E aí só meu pai ficou empolgadão quando lá na frente eu decidi realmente que ia concorrer. E até engraçado, assim, a minha esposa é uma do time que sempre falou, né? Olha, poxa, tu tem um coração tão bom pra isso aí, tu tem certeza, né? Tu não quer pensar melhor. E agora que eu tive a oportunidade de assumir a Câmara por 4 meses, ela falou pra mim, olha, não te vejo fazendo outra coisa. Eu acho que tu realmente nasceu pra isso. Eu vi o quanto tu se dedicou nesses 4 meses, o que tu conseguiu, né? Em 4 meses. Sim. Então, tamo junto. E aí, com o apoio da família, dos amigos, fica mais fácil, né, Ivan? Fica um pouco mais leve esse fardo, né? Quase impossível sem eles, né? Não, Quase eu sempre, o meu time Qualquer falou, atividade, né? e o meu time me falou, o primeiro conselho que ele me deu quando eu falei pra ele que eu queria ser candidato foi assim, ó, Franciel, tu já pediu o voto da tua mãe e do teu pai? Eu falei, não, né, eu achei que eles já iam votar em mim, né? Não, tu tem que pedir. E se tu ouvir com receio, alguma coisa, cara, não é o teu caminho. Agora, se teu pai, tua mãe, teu irmão, né, a gente, teus tios, teus primos, eles te apoiam, tua família tá contigo, já é um ponto positivo. Sim. Né? Então tu tem um caminho Boa, ali, né? boa. E aí a gente foi trilhando esse caminho aí, né? Tua primeira candidatura, tu tinha quantos anos? 24.
24. Foi 24. em 2020. 2020 a primeira. Meio da pandemia, aquela loucura toda. É verdade. É. Partido ela o Cidadania, né? na época. Ficou primeiro suplente, né? Primeiro suplente. Eu perdi aquela eleição por 28 votos, assim, foi... 28 é... 28 votos. E foi, assim, uma eleição dura, né? Porque tinha pandemia, a gente não podia sair para falar com as pessoas e quando saía tinha que estar com a máscara. Então eu ficava pensando, como é que a pessoa vai lembrar, né, da foto do Santinho, saber que sou eu, né? E eu, moleque, né, 24 anos, aquela vontade de fazer a diferença, de mudar o mundo. E eu decidi, Ivan, eu cogitei ser candidato em 2018. Depois das eleições, ali, quando acabou as eleições federais, eu olhei pra minha família e falei assim, eu acho que em 2020 eu vou ser candidato. Aí comentei com meu tio, assim, por cima, ele, não, vamos ver, né, se tu realmente quiser isso. E morreu o assunto, nunca mais falamos. 2019 começa ali o burburinho, né, ano que vem eleição. No final de 2019, meu pai, muito empolgado, comentou com alguns amigos que talvez eu seria candidato, que ele estava sonhando com isso. E aí o presidente do partido na época, do Cidadania, marcou uma conversa, né? E aí quando meu pai falou assim, tem uma conversa, tu quer ir? Eu falei, ixi. Aí o frio na barriga foi grande. Eu falei, o negócio tá ficando sério? Eu acho que eu realmente vou ter que ser. Isso já era final de 2019. Aí eu vou lá nessa reunião pra ver. Aí cheguei lá e falei, nunca tive experiência, né, na vida pública, assim, nunca fui candidato, acompanhei as eleições só. Mas tenho uma certa vontade de ser candidato, acho que a gente pode somar, tem um trabalho na comunidade já com a juventude, né, com o serviço social. E aí ali eu bati o martelo que eu seria, com muito frio na barriga, com muito receio. Aí chega 2020, estoura a pandemia, dá aquele desânimo. A gente começou o projeto mesmo, assim, de fato, de fazer reuniões, já passava de abril, então ali por maio, junho. As eleições eram para ser em outubro, foram em novembro. Então em 6 meses a gente construiu esse projeto que no final deu para nós ali um presente, né, que foi 1.722 votos, e por 28 votos eu não me elegi vereador naquela eleição. É gente, né, cara, se tu pensar, né? Quase 1.800 pessoas, né? Meu tio, talvez pra me alegrar, ou porque ele realmente acredita nisso, ele falou assim, imagina 1.722 pessoas, uma atrás da outra numa fila. É isso aí. E imagina onde que isso vai dar, né? Aí eu respirei fundo, entendi que... Ali a gente foi assim, né, Ivan? Sabendo que era uma eleição difícil, a gente queria ganhar, obviamente, mas sabia também que a chance de chegar ou não era de 50-50, né? E aí dali pra frente as coisas foram caminhando, assim, né? Conheci depois o Fernando. O Fernando conheci quando ele concorreu àquela eleição para prefeito. A gente trabalhou junto depois na reeleição dele de deputado. Ele sempre estendeu a mão para o nosso bairro, para nossa região. E aí dali para frente começou uma parceria que deu no que deu, né? Sim. Isso que eu ia te perguntar agora. Essa relação com o Fernando, ela te ajudou muito? Tu vê essa estrutura que o Fernando tem hoje e o jeito de fazer política é uma referência para ti? Com certeza. Hoje eu posso dizer, né, com todas as letras, que ele é o meu padrinho, meu pai na política, né? A gente sempre fala que tem sempre alguém que é tua referência. E eu não tinha, né? Eu fui de peito aberto. Eu fui para uma eleição em 2020 com a família, dos 2, 3 voluntários, e a gente fazendo aquilo que podia dentro daquilo que tinha, né? E depois disso, em 2022, quando eu me aproximo do Fernando, a gente cria um relacionamento de amizade, e eu acompanho mais de perto a política e o trabalho dele. A gente com certeza criou aí um vínculo que me gerou grandes frutos, né? Perfil também, né? Acho que é um perfil muito parecido com o meu. Eu sempre digo que hoje em dia a política ela deu uma mudada muito grande. Tem coisas que são bons, mudanças boas, mas tem mudanças que às vezes eu não concordo tanto. Por exemplo, né, se for para ficar fazendo vídeo para ganhar like e comentário na rede social, eu vou virar influenciador, vou virar coach, né? Agora, se tu vai ser político mesmo, tem que mostrar trabalho. Qual que é o teu trabalho? Qual que é o teu projeto para a comunidade? Entrega, né? E o Fernando foca muito nisso, né? E é algo que eu admiro nele, e eu sempre digo isso para ele, assim, né? Que é um perfil mais difícil de tu convencer quem tá lá do lado, né? A entender, mas com a verdade no coração, o brilho nos olhos, eu acho que aos pouquinhos a gente vai mostrando para as pessoas, né, que tem verdade nesse projeto e nas nossas entregas, né? Franciel, nesses anos todos eu vi quem trabalha nessa área tem uma questão que é muito difícil, que é abrir mão da família às vezes, às vezes não, muitas vezes, e tu ficar mais preocupado com o problema dos outros e às vezes não cuidar em casa, e tem toda essa questão familiar que é complexa, né?
Como é que tu lida com isso? Eu já escutei agora a tua esposa, né, dizendo, valeu a pena, né? Mas mãe, pai, filhos, esposa, como é que tu administra isso, cara? Assim, realmente é bem complexo, assim, né? Porque a vida pública, eu sempre falo assim, se tu tá em mandato, por exemplo, né? É como um sacerdócio. Tu não é bater o ponto, entrar e depois bater o ponto e sair do teu trabalho. Tu está, né, naquele momento, deputado, vereador, o que for, 24 horas, 7 dias por semana. É claro que as pessoas têm que entender, tu também entende que tem os teus momentos de lazer, mas tu está. É uma responsabilidade. Sim. E isso tem que ser tudo muito acordado, assim, né? E eu abri mão de muita coisa, de muitos momentos, às vezes com a família, para poder fazer uma entrega para a comunidade, né? Desde de estar naquela reunião que talvez tu sabe que tu não precisaria porque tu já cumpriu, né, o que tu tinha para cumprir, mas que a presença é importante para que as pessoas entendam o teu projeto, né? Até as grandes agendas, eventos. Em 4 meses eu fiz 402 agendas oficiais. Então isso dá 100 agendas por mês, oficial. Fora os contatos, né, de WhatsApp, aquele que tu cruza na rua, que entra no teu gabinete ali não estava marcado e tu atende também. Então eu estou falando de mais de 3 mil pessoas. Cada agenda, se tu multiplicar por 3, 4, né, que às vezes estão numa agenda contigo, são mais de 3 mil pessoas que tu apertou a mão em 4 meses. Só que tu tem que acordar cedo e dormir tarde e saber que aquilo ali é tua vida, né? E eu sou pai recente, mas graças a Deus também tenho uma esposa que super entende a minha missão, assim, ela vê o quanto eu faço isso com muito propósito e abraçou comigo essa causa, assim. E dentro da nossa vida pessoal tem nossos acordos, né? Então eu tiro aquele momento também para estar com elas, né? Tentando dar o suporte e sabendo que essa é a vida que a gente escolheu para nós, assim, né? E aí até sábado agora foi interessante, estava numa agenda e aí ela me ligou e falou assim, pô, a Cecília acordou e tal, e a gente tá te esperando, né? Aí eu falei para eles, patroa ligou, agora eu preciso ir. Aí um rapaz que tava lá na agenda com a gente olhou pra mim e falou, se tu não cuidar da tua família, como é que tu vai cuidar da comunidade? É isso aí. Aí eu falei, opa, é isso aí. Esse é o ponto, né? Então, acho que a nossa família é a base, né? Aquilo que vai te sustentar e como pessoa, emocional, né? Psicologicamente. Mas tu tens que saber ali lidar e ser muito organizado e metódico nessa parte, porque senão a cabeça não aguenta, né? A Cecília tá com quantos meses? Ela tá com 11 meses, vai fazer um ano dia 16 do mês que vem. É a tua primeira? É a primeira. É a primeira. Como é que foi essa... Porque 2025 foi o ano da loucura, então, né? 2025... Várias emoções, assumi 4 meses, primeira vez pai, e como é que essa misturança de sensações aí não... Tu tá com quantos anos? Agora acabei de fazer 30, fiz dia 10 de dezembro, 30 anos. Sim. Tô 5 anos nessa loucura da vida pública, né? Mudou a vinda da Cecília, mudou o Franciel. Eu, com a maioria que eu converso, assim, parece que é outro mundo, né? A gente nasce novamente. Muda um monte de valor, né? Muda, né? Nasce um pai, nasce uma mãe e nasce seres humanos novos ali, né? Porque agora, se eu já olhava para o mundo com uma preocupação e com a vontade de ver esse mundo melhor, agora isso se multiplica, né, em inúmeras vezes, porque o que eu mais quero é ver minha filha crescendo no mundo com qualidade, com segurança, com educação, com saúde pública que funcione, né? Então a tua preocupação aumenta, o coração fica mais frágil, a gente fica mais chorão, a gente fica mais emotivo, porque agora tu vê cenas, por exemplo, né? Eu tive um projeto extremamente polêmico na Câmara, assim que eu entrei, que era das câmeras em salas de aula, e aí, é claro, tem toda uma repercussão positiva e negativa, tem os pontos de vistas, mas eu defendia muito isso, assim, eu estou tentando cuidar daquela pessoa que mais precisa, né? E a criança, ela nunca vai conseguir ter a mesma visão de mundo que nós, e a gente sabe que no nosso mundo, a gente, graças a Deus, em maioria, somos pessoas de bem, mas o mal, ele tá aqui, ele existe, né? Então, enquanto a gente puder combater esse mal, a gente precisa fazer, né? E aí agora com a filha, a gente fica sempre reflexivo, assim, né? Sobre quem somos, o que a gente espera pro futuro. E ela mudou completamente a nossa vida desde o dia que ela resolveu vir ao mundo, né? Porque ela já veio quando não era para vir, né? Ela veio adiantada. Ela veio antes. Prematura, ela era para ter nascido em abril, em fevereiro ela deu aquele susto. E veio, ficou 60 dias numa incubadora. Foi guerreira, teve que batalhar. Foi guerreira, nasceu lutando pela vida, assim. E a gente ali todos os dias rezando, né? Vendo aquela situação. Pais de primeira viagem, sem entender nada do que estava acontecendo, aprendendo tudo. E foi uma loucura, assim. Mas foi os 2, 3 meses mais importantes das nossas vidas, eu não tenho dúvidas, assim, né? A gente saiu de lá com uma faculdade a mais, um entendimento a mais como ser humano, com mais fé ainda, né? Trabalhando no nosso espiritual.
Então a Cecília, ela com certeza veio para esse mundo aí, não é à toa, é um anjinho que veio para somar. Que massa, né? Família é tudo. Franciel, tu também fala muito de Deus, tu é católico? Sou católico, católico. Eu nasci numa família católica, meu irmão tocou em missas, né? Grupo de jovens a vida inteira. Os meus pais também, meus avós sempre católicos. A gente tem aqueles momentos assim, né, na faculdade, naquela correria eu ia menos, né? Só que eu sempre falo que Deus, ele nunca deixou eu escapar. Ele sempre me buscava onde eu estivesse. Eu entrei para a faculdade, aí eu trabalhava o dia inteiro e fazia a faculdade à noite. Como a vida de todos os jovens, eu acho que estão nos assistindo aí, né? Mais ou menos é parecida, né? A rotina. E aí, naquele momento, sem tempo para ir à igreja, então, final de semana, trabalho de faculdade, saía com os amigos uma vez ou outra e em casa estudando. Essa era a vida do Franciel naquele momento. Aí, no primeiro ano de faculdade, passou 6 meses, eu falei, vou procurar um estágio na minha área, né? Porque eu estava trabalhando, mas trabalhava numa outra área. Fazer faculdade de quê? Jornalismo. Jornalismo? Jornalismo. E aí, naquela loucura da faculdade, procuro um estágio. O primeiro estágio que aparece foi onde? Na Diocese de Joinville. Eles precisavam de um estagiário lá para repórter, né? Sim. De uma revista que eles faziam na época. E aí me contrataram, fiquei 2 anos como estagiário deles. Então, naquele momento que eu não conseguia estar tanto na missa, né? Ou participando da comunidade, estava eu lá na Diocese respirando, né, a igreja todos os dias. E foi uma baita experiência, assim. Eu andava toda a nossa região aqui, Mafra, São Bento, Canoinhas, ia até nas praias, né? Aqui as mais próximas, onde a nossa Diocese alcançava, para poder entrevistar as pessoas e contar, né? Contava a história da paróquia, de alguma liderança. E legal, ali, Ivan, eu conheci inúmeras pessoas, assim, histórias que me marcaram, pro resto da vida, assim. Tinha gente numa cidadezinha pequenininha que nunca tinha sido ouvido por ninguém, né? Mas tinha lá 30 anos de serviço prestado para a comunidade, enfrentando 2 cânceres, dois cânceres em lugares diferentes, né? Ali precisando ser ouvido, às vezes, para poder contar aquele testemunho, e a gente tinha a oportunidade de ir lá e contar, assim, né? E teve umas cenas que marcaram. Eu entrevistei um senhorzinho, uma vez, uma grande liderança aqui do Barreiriu, e ele era avô de uma amiga minha de faculdade, na época. E aí até hoje ela fala, poxa, o meu avô, ele faleceu sendo teu fã. Porque daí ele pegava a revista, ele mostrava para todo mundo, a minha história, o menino veio aqui, me entrevistou, eu contei. E aí ele mostrava aquela revista para todo mundo. Com orgulho daquilo que ele pôde contar, né? Sim. Então são coisas assim que vão marcando, né, a vida da gente, né? Eu acho que é uma parte importante que vai nos ajudando a construir aquilo que a gente é, né? Entendendo que, tá difícil para nós, tá difícil, mas tem gente ali na frente que tá sofrendo bem mais. Eu acho que eu entendo. Eu também trabalhei, acho que nos últimos 15 anos lá na Câmara de Vereadores, que o que tu falou desse senhor é a parte mais importante. E infelizmente as pessoas tá essa imagem negativa. Quando um vereador, quando um representante, ele oportuniza que uma pessoa simples faça a sua reclamação, mostre a sua história, seja homenageado, essa é a função do político, do líder, né? E isso deveria ser valorizado pela sociedade. Eu entendo que a sociedade tem várias críticas à política, mas tem gente que faz muita coisa boa, né, Franciel? Poxa, demais, né? Demais. Quantas pessoas tu tem ajudado nesses últimos anos? E se a gente parar para pensar assim, né, Ivan, a grande função da vida pública é facilitar a vida das pessoas, né? E os mandatários, eles são a voz de quem está lá na comunidade e te votou, te elegeu para aquilo, né? E aí tem um rapaz que é um parceiro nosso, o Silvio, com certeza vai acompanhar também aqui o podcast, e o Silvio conta uma história bem interessante. Ele trabalhou uma vez com um vereador e aí ele sentiu que em algum momento aquela rotina puxada, aquela correria, desligou aquele vereador. Ele não conseguia mais ouvir as histórias das pessoas, né? As pessoas, o sistema engoliu ele. Tu falava com ele, era como se estivesse falando com uma parede, assim, né? Sim. E aí o Silvio falou que ele lembra que em uma reunião ele chegou e conversou, falou um monte de coisa interessante pro vereador e ele, como se não tivesse nem ali. Aí ele, poxa, o dia que eu tiver em um cargo assim que eu possa ajudar as pessoas, atender as pessoas, eu não vou fazer igual ele tá fazendo. Sim. Passou alguns anos, ele estava num cargo
onde ele atendia diretamente o povo, né, a comunidade, e chegou um senhorzinho logo depois de uma enchente grande que deu na cidade, então aquela loucura, o pessoal tendo que tratar aquelas demandas e tal. Esse senhorzinho chegou e, não, preciso falar com alguém, minha boca de lobo na frente da minha casa, assim, assim e tal. E ninguém dando muita importância, porque, poxa, uma boca de lobo... É apenas uma boca de lobo, mas para aquele senhor ali Era a vida dele, né? Imagina, né? A boca de lobo na frente da casa dele. E aí o Silvio disse que parou, pensou e falou assim, não, peraí, fiz uma promessa pra mim mesmo, eu não posso cometer... Vem cá, entra no carro aqui, vamos lá. Foi lá com o senhorzinho, ó, qual que é a boca de lobo? Ah, essa aqui. Aí ele abriu a boca de lobo pra olhar, era uma garrafa PET que tava trancando. Ele tirou a garrafa PET, o senhor agradeceu inúmeras vezes ele, depois manteve contato, sempre agradecendo, porque para aquele senhor era muito importante aquela demanda. E aí o Silvio me contou isso no sentido de, ó, esse é um conselho para ti, né? Tu vai estar lá agora, nesses 4 meses, então sempre lembra disso, assim, quem te procurar, tá te procurando porque tem uma dor. Sim. Né? E para aquela pessoa, a dor dela é importante. Então trate isso como se fosse para ti também, né? E é clichê falar, mas trata as pessoas como tu gostaria de ser tratado, né? E a gente cobra tanto, às vezes, de médico, de enfermeiro, de professor, né? De qualquer profissional. E o político é a mesma coisa, tu lida com pessoas o dia inteiro, chega uma hora que tu realmente, a cabeça tá com um balão, né? Mas aí tu tem que lembrar que tu tá ali por um propósito, respirar e seguir em frente, né? E até para quem é cristão, né? Não tem dor que seja besteira, né? Tudo tem que... Empatia, né? Empatia. Jesus ensinou muito isso, né? Não tem nada que é besteira, né? Pelo contrário, né? A gente está aqui e precisa entender o lado da outra pessoa, né? Respeitar. E assim, isso é bem interessante. Eu sempre falava também, e falo muito isso, né, Ivan? Eu posso discordar de ti no campo das ideias, mas por trás das nossas ideias tem o ser humano. Sim, isso Né? aí. Então, ali que começa o nosso lado cristão, né? A gente tem que respeitar as pessoas, né? E aí eu sempre tento fazer esse contraponto, assim, sempre tento entender, né, a visão da pessoa, levo em consideração, tento melhorar cada dia para que a gente possa ser um ser humano melhor, né? Porque se todo mundo aqui entrar na mesma linha, né, achar que o mundo já se explodiu, o que vai acontecer, né? E eu falo assim que, poxa, meus pais têm aquela coisa assim de, talvez as meninas aqui, talvez tu fale isso para elas também. Porque na minha época era bom, né? Na minha época não era assim, na minha época era isso. E aí eu brinco com meus pais, meu Deus, vocês não tinham o mínimo assim, né, para conseguir sobreviver e vocês sentem orgulho dessa Sim. época. Aí vocês deram para nós uma vida, claro, uma vida completamente sem luxo, né? Nós somos uma família muito humilde assim, mas muito melhor do que eles tinham, né? poxa, e o essencial, o básico a gente sempre teve, né? E aí a gente tá aqui, né? E às vezes eles falam com orgulho da época deles, assim. E eu acho muito bacana isso, né? Porque são realidades completamente diferentes, né? Sim. E a gente quer cada vez mais evoluir, né? Então também é uma preocupação nossa do que nós vamos deixar, né? Para gerações que estão vindo. O que eles vão receber da gente, né? E eu debato muito isso. Não sei se tu sabe também que de vez em quando eu dou umas aulas, assim, né? Sim. Para curso técnico. Nessas aulas, uma das aulas que eu dou é sobre ética e moral. Então eu me debruço sobre esses temas, né? E lá tá, né? Uma parte da ética diz isso, né? A gente precisa usufruir daquilo que a gente tem no mundo, sabendo que as gerações futuras também vão precisar. Então não dá pra gente ser ganancioso, né? De querer usufruir de tudo e não deixar nada pro futuro. E aí entra nessa parte aí também das gerações, né? Sim, conflito, né? Franciel, por falar em conflito, gerações, ética, moral, na última eleição nós tivemos 250, 270 candidatos. Foram 250 e alguma coisa. Na anterior tinha sido mais de 500, eu acho que foi uma loucura Quase ali. 600. Quase 600. E são 19 vereadores em Joinville, né? E tu conseguiu, né, numa cidade gigante, maior cidade de Santa Catarina, ser vereador. O que foi o melhor e o que foi o pior dessa experiência de ser vereador, conviver aquilo ali diariamente, assim? O que tu diz, meu Deus do céu, cara, isso aqui não pode ser assim, não pode ser verdade. E assim, meu Deus do céu, que coisa boa que eu consegui, que isso, ser vereador me permitiu. Assim, o melhor e o pior, assim, desse mundo, né? É uma pergunta interessante essa, assim, eu me fiz essa reflexão várias vezes, né, porque quando tu é candidato, tu quer muito ganhar a eleição e estar na função, e aí quando tu está na função, tu começa a ter uma outra visão, Isso aí. né, e isso eu te falei, eu acho também uma outra conversa que a visão do Franciel, antes de assumir era uma, depois que assumiu,
É muda natural, completamente. É natural lá né? dentro. Lá dentro tu começa a ver de uma forma diferente, assim, né? E quando eu tomei posse, né, eu estava muito ansioso, estava bem ansioso pro dia da posse, porque era um sonho realizado e eu sabia que era um sonho compartilhado, Sim. né, com os meus amigos, com as lideranças, com os voluntários que tantas vezes foram para a rua pedir voto, levar meu nome, né, para casa das pessoas. Deixa eu te atrapalhar, Claro. cara. Tem a hora da fala lá, né? E tá tua família toda lá, cara. Como é que foi esse... Porque deve passar aqueles 3, 5 minutos ali, deve passar um flashback, né? Tá os pais, tá a esposa, tá a filha recém-nascida, amigos. Que mais tu... O coração acelera, tu olha para aquela turma te olhando ali e tu sente um misto de sensações, assim, né? Tu sente o nervosismo, tu sente aquela alegria, né? Que contagia, assim, de, pô, eu tô aqui e ao mesmo tempo é tudo muito tão rápido ali. E não sei se é por conta do nervosismo, tu vê o filme passar e a coisa vai acontecendo, quando tu vê já foi, assim, né? Sim. E eu brinquei com o Diego, que é o presidente da Câmara, eu falei pra ele, poxa, eu achei que tem mais tempo, tu me deu 3 minutos pra falar, cara, eu tenho 5 anos de espera pra esse momento, eu quero poder... Mas é o regimento, né? E aí 3 minutos eu tentei colocar tudo em palavras aquilo que esses 5 anos de luta, assim, representam, né? E boa parte disso se resume a pessoas, né? Porque eu falei isso no meu discurso, né? Que esse sonho é um sonho que não era mais só meu, né? Começou comigo, mas é um sonho da Dona Maria, né? Do seu Zé, de todo mundo que abraçou. E eu falei isso, né? Poxa, se eu for citar o nome de todo mundo que faz parte desse projeto, faltaria aqui minutos, né? Para poder elencar. Mas todo mundo sabe o quanto contribuiu para que a gente tivesse aquele momento ali, né? E eu confesso para ti, Ivan, que eu achei que eu ia ficar ainda mais nervoso na posse, mas eu até que estava mais tranquilo. O dia seguinte, sim, eu acordei muito nervoso. Porque eu acordei no outro dia, olhei pra minha esposa e falei assim, caraca, eu sou o vereador da maior cidade do estado. E agora? Agora tá aqui, ó. 600 mil pessoas esperando uma resposta. O que tu vai fazer? Como é que tu... Porque não é só teus eleitores, né? Não, aí tu responde pra cidade, né? E hoje em dia, mais do que nunca, uma fala, uma frase mal interpretada pode gerar uma repercussão nacional, né? E eu lembro que eu acordei falando isso pra ela, assim, ela, e aí, tá feliz? Eu tô nervoso? Tô muito nervoso. E aí a gente começou, é claro que eu tinha todo um planejamento, né? Eu fiquei 2 meses planejando o meu mandato, tentando entender o que eu conseguiria fazer nesses 60 dias. E, de fato, tudo que a gente elencou, a gente cumpriu 100%. 60 assim, que viraram 120. Que viraram 120. A gente fez o macro 60, que era 2 meses, e depois estendeu aí porque veio essa nova regra, né? E foram 120 dias, assim, bem vividos. A parte mais bacana que eu achei, assim, Ivan, e que me deixou muito alegre nesses 4 meses é tu poder ver o retorno. Né? Então, aquilo que tu tanto queria, tu conseguiu, né? Ajudou na rua do fulano, tu conseguiu resolver um problema na saúde, tu conseguiu na educação, né? Tu fez o contato certo, tu tá em um mandato, tu consegue dar uma entrega. E isso, assim... É mais fácil no mandato do que fora do mandato. não, 100%, né? 100%. Completamente. Primeiro porque tu tá respirando aquele ambiente, né? Tu tem ali a tua equipe que te dá esse suporte. Uma estrutura. E a gente sabe que são 19 vereadores, então os 19 cobrando o poder público, cobrando o executivo. Né? Então, quando tu tá fora, são 19 mais tu. Quando tu tá dentro, são 19 cobrando. E aí, então, a gente aproveitou o máximo para poder dar esse retorno para a comunidade, assim, né? Com projetos pequenos, médios e grandes. Os grandes são a longo prazo, mas já estão encaminhados. E outros menorzinhos a gente conseguiu ir fazendo no decorrer desses 4 meses, assim. E a grande frustração, assim, entre elas, né, tem algumas, assim, né? Porque a gente também tem o dia que tu acorda e fala, meu Deus, pô, hoje vou chegar lá, vai ter aquela loucura, aquela... Mas uma coisa que me marca bastante, assim, é que, às vezes, a gente vai para uma sessão, por exemplo, e discute uns temas, assim, que fala, meu Deus, a gente tá perdendo tempo falando sobre isso, assim, é sério, dá pra ver escancarado que é pro recorte, é pro like, e a gente tá perdendo esse tempo aqui que a gente poderia estar falando de um bom projeto que vai realmente mudar a vida das pessoas. Então isso foi uma indignação muito grande. Outra, assim, eu acho que hoje Joinville está muito bem representada, nós temos excelentes políticos na nossa cidade, a Câmara está repleta de gente boa, gente trabalhadora, gente que entende, né, a sua função, mas também tem muita coisa assim que eu não acho correto, né? Por exemplo, assim, tu não pode ir para uma sessão sem ter lido um projeto. Tu vai votar no projeto e não vai saber do que se trata, né? Eu acho que a tua posição tem que ser muito clara nisso. E eu acho que um líder, né, ele representa uma parcela da comunidade. Qualquer pessoa pode ser um vereador e deve ter essa liberdade. Essa é a minha opinião, né? Sim. Mas uma vez que tu tá num cargo tão importante, tu precisa, no mínimo, buscar
né, um preparo para estar ali, entender como é que funciona, e eu cheguei depois deles. Então eu cheguei já com muita humildade, né, chinelinho de dedo ali, ó, vamos ficar aqui, vamos tentar, né, fazer o nosso, mas tentei mostrar para eles que, ó, não é porque eu tô chegando agora que vão me tapear aqui, que vão me enrolar com o sistema, não, não. Eu quero entender de cabo a rabo o que a gente está fazendo aqui. Então eu mergulhei naquilo ali, né? E eu acho que todos deveriam fazer isso. Que é entender da rotina, né? Do regimento, de como funciona o procedimento. Infelizmente é um pensamento que nem todos têm, né? Aí tu vai debater um projeto como, né? Então tem situações assim que vão decepcionando a gente, sabe? No dia da posse mesmo, teve gente que me falar, poxa, eu não sabia que era assim a sessão e tal. Nunca tinha vindo numa sessão. Mas, meu, o que é isso aqui? Sabe? Então tem algumas coisinhas assim que eu sempre chamava atenção, assim, falava, olha, não esqueçam do que vocês estão fazendo aqui, né? E do quanto isso aqui impacta lá fora, né? Mas é prazeroso demais, assim, mas é uma pressão bem grande. E hoje eu entendo, assim, que ter mandato não é fácil não, Ivan. É um peso gigante e tu tem que estar muito certo do que tu quer, porque senão tu realmente pode ali desencadear aí uma doença emocional, psicológica, porque a pressão ela é diária. Franciel, no meio da política, esses dias eu até estava conversando com um colega que também está um tempão nisso, a gente tem que ter um cuidado. Como o enfermeiro sai de casa, tu imagina um enfermeiro que trabalha na área oncológica infantil, né? Esse enfermeiro, ele não vai poder interiorizar porque enlouquece, né? Porque é câncer, é criança. E o político, não é falta de empatia, eu não estou dizendo isso, mas não dá para absorver tudo, né? Porque ainda mais na Zona Sul, que a gente sabe que tem mais dificuldade, mais demandas, né? Vamos pegar um exemplo da saúde, né? PA Sul lá é uma loucura, né? Como é que tu trabalha isso, Franciel, de receber as pessoas, escutar as demandas, mas também filtrar e fazer como enfermeiro de não tocar para frente o serviço, mas também não dá para interiorizar tudo, né? Senão tu enlouquece, né? Eu acho que daí vai de perfil de pessoa mesmo, assim, para cada um, né? E entender o seu papel, até o limite que ele vai, assim, né? Eu sou uma pessoa, Ivan, que eu tenho algumas dificuldades. Uma delas é de dizer não para as pessoas. Eu sempre quero poder dizer o sim. E quando eu preciso dizer o não, isso me dói muito, assim. Então eu tento sempre entender, né? Por exemplo, tem demanda que chega para nós que realmente, assim, o mais correto seria falar, olha, isso eu não consigo. E ponto, não consigo, não cabe a mim. Sim. Mas eu não consigo simplesmente falar isso para a pessoa. Eu entendo que dentro daquilo que a gente se propõe, então, no mínimo, é dar uma orientação melhor para ela, né? Então, eu sempre busco um caminho. Olha, eu não consigo, por exemplo, né? Não cabe a mim, não é minha função. Mas eu tenho aqui um contato, eu tenho aqui uma diretriz, eu tenho aqui talvez até um conselho, às vezes, para a pessoa do que ela poderia estar fazendo para resolver aquele problema dela, assim, né? E desabafar, eu acho que a gente não pode guardar muito para nós, assim, então eu tento desabafar com a equipe, converso muito com a minha esposa, na época que eu não era casado ainda conversava muito com meus pais em casa sobre várias coisas, sobre demandas, ouvir os conselhos, né, que eles têm também, porque eles estão de fora, né, e eu acho que isso tudo vai te aliviando, assim, né, e tu tens que entender que depois tem que virar a página e seguir em frente, assim, né, tu não pode ficar remoendo aquilo ali, porque tu realmente ouve, assim, muitas histórias, tu sabe que aquilo ali às vezes é uma questão de vida e morte, né? Às vezes as pessoas ligam para nós, poxa, saúde, né? Saúde é uma questão muito complexa, né? Às vezes é o pai de uma pessoa que está ali precisando, é a mãe, é o irmão, e tu se coloca no lugar, poxa, podia ser o meu pai, podia ser minha mãe, podia ser, né, o meu irmão. Então tu tenta fazer o teu melhor para poder ajudar a pessoa, e quando não está dentro da tua limitação ali, quando já ultrapassa, né, aquilo que tu pode entregar, é tu tentar ajudar sem se prejudicar, porque senão também tu acaba sendo mais um, né? Que vai precisar do sistema e não vai estar dando esse suporte para as pessoas, né? Mas eu acho que nesse ponto, assim, eu consigo absorver bem, assim. Administrar. Eu sou bem mais coração do que razão. Eu sempre fui assim. Mas uma emoção controlada, assim. Eu acho que eu consigo me colocar no lugar da pessoa, consigo ter essa empatia necessária e também depois consigo seguir sabendo que, ó, fiz o que eu pude aqui, né? Fiz o meu melhor.
e a pessoa vai ter uma orientação lá, vai estar bem Sim. encaminhada, né? A fé em Cristo também ajuda, né, nesses momentos, né? Muito, muito. Teve alguns momentos assim que é engraçado. Eu chegava no gabinete e aí o meu gabinete lá, tu foi lá, né? E as pessoas eram a maioria cristãs, né? Sim. Se não todas. E aí às vezes eu chegava e tem gente que é muito espiritual, né? Eu não tenho esse dom tão... Mas tem gente que tem, assim, né? E aí as pessoas falavam, Franciel, tu tá bem, vereador? Eu não tô bem. Não, tu tá precisando de uma oração, tá precisando dar uma relaxada, tu tá tenso, eu vejo que tu tá carregado, assim, né? E realmente, era um dia, às vezes, que tava cheio de problema, um monte de coisa pra resolver. E aí, nessas horas, é bom tu procurar, né, a igreja onde tu frequenta, a igreja onde tu gosta de ir, se sente bem, fazer uma oração, também descarregar um pouco, né? Tudo isso ajuda, né? O nosso espiritual, o nosso Sim. emocional, né? Franciel, 30 anos, tem eleição para deputado esse ano, daqui a 2 anos novamente municipal, o que que é os planos, o que que tu tem em mente? Olha, Ivan, agora a gente está focado, claro, né, em 2026. Não sou candidato. Nós vamos trabalhar aí para tentar reeleger o nosso deputado Fernando, né? Que é o deputado que mais trouxe recurso para a nossa cidade. Então, acho que é uma pessoa, um ser humano que precisa estar lá, porque Joinville ganha demais com ele estando na LESC. E eu acompanho de perto esse trabalho. Em 28, vou buscar a eleição, /reeleição, né? Para vereador, isso é muito claro na minha cabeça. E aí, tendo o resultado das urnas, daí dali para frente, daí Deus vai guiando o nosso caminho, né? Sim. Mas o meu grande foco é estar na Câmara novamente e por mais tempo, dessa vez, para poder realmente concluir esse projeto que lá atrás aquele menino sonhou e que hoje aí como pai de família, um pouco mais velho, um pouco mais maduro, tem certeza de que precisa concluir. Então, o Franciel continua na política, continua trabalhando, apoiando o Fernando em 2026 e já é pré-candidato a 2028. O sonho de não ser suplente, foi primeiro suplente e depois terceiro suplente. Primeiro suplente. Dos dois primeiros suplentes. Os 2 anos, as duas eleições, duas últimas eleições com o primeiro suplente. E em 2028, se Deus quiser, daí sim, eleito. Eu convivi também com colegas que chegaram perto, como é que é essa relação, esse pós-anúncio do resultado? Pra ti, como é que tu administrou isso com Deus? É uma curiosidade minha, porque eu sei de outros que... E às vezes a gente até questiona, né? Sim. A gente, infelizmente, claro. não tem E Deus ali na frente te mostra, meu filho, é que o momento era agora, né? Eu acho que é muita sabedoria, né? Mas falar é fácil, na hora... Sim, na hora. Na hora a gente... Em 2020, acho que daí eu vou te contextualizar de duas formas, então, porque 2020 é uma história, 2024 é outra, São né? momentos diferentes. 2020 eu sou um menino de 24 anos que decidiu ser candidato nas vésperas das eleições e fui pra urna, pra ver o que ia acontecer. Tava num partido um pouco menor, fiz uma boa votação dentro da pandemia, do contexto, e ficou meu suplente e perco por 28 votos. O 28 votos pra mim foi um recado de Deus. Opa, tu perdeu, mas espera aí, olha só, tu perdeu por 28 votos, então tem alguma coisa aí, né? Continua que... Tu entendeu dessa forma? Eu entendi dessa forma. Então, fiquei triste, fiquei abalado nos primeiros dias, é claro, sempre vive um luto ali, né? Claro. Não só por ti, mas acho que pelas pessoas, sabe? Porque por mais que as pessoas que estivessem comigo em 2020 eram poucas pessoas, né? Era família, basicamente, e 1 ou 2 amigos voluntários, assim. Mas quem tá ali, cara, vive aquilo ali contigo, com tanta vontade, que quando acaba... Tu fica mais triste pelos outros do que por você mesmo. Porque tu queria entregar isso pra eles, Sim. né? Eles mereciam também essa vitória. Mas tudo bem, enfim, passou, né? A gente foi tocando a vida. E aí ele, talvez, não sei, não vou chamar de erro, mas Deus vai te dando soluções pro teu dia a dia. Tu também vai buscando isso, né? Não adianta só esperar a graça acontecer, né? Tu tens que buscar. E aí eu fui trabalhar na empresa privada. Então eu fiquei um bom tempo em empresa privada. E na empresa privada tem meta, tem entregas. Tu acaba se afastando um pouco daquele teu projeto. A minha vida em comunidade continuou. Eu continuei frequentando, né, minha comunidade, meus projetos sociais. Mas aquele projeto de candidato esfriou, assim, né? Por um período. Então eu não tinha clareza se eu seria pré-candidato de volta em 24 ou não, por um tempo, né? E aí, conforme foi se aproximando o ano da eleição,
foi voltando, né, essa conversa e foi aquecendo aquela chama. As pessoas vão perguntando. Vão te procurando, vão falando, não, esse ano eu tô contigo, não sei o que e tal. Então tu cria uma expectativa. E aí a gente começou a trabalhar de volta ali no início de 2024 para concorrer à eleição e criou-se um grande grupo. Então, e o clima estava muito favorável, assim, né? Tanto que tu comentou já algumas vezes aqui, são 19 vereadores. Né? A minha votação nos colocou em 17º mais votado na cidade. Se fosse só pelo número de votos... A gente estava dentro. Então, 3.000 e quase 3.400, 3.389. É gente, né, cara? É gente, né? E aí tu olha a lista de vereadores, né? Tu vê lá o teu nome entre os 19, as pessoas te ligando, tu ganhou, tu tá aqui, tô vendo, tu tá entre os 19. E tu tem que explicar para as pessoas que não é bem assim, que tem uma legenda partidária, né? Que tem um cálculo, que essa é a nossa democracia, tá tudo bem, a gente respeita isso. É a regra do jogo. É a regra do jogo, tu sabia quando tu entrou, né? E então foi muito mais dolorido, assim, né? Foi extremamente dolorido. Eu cheguei no meu comitê, eu esperei o resultado em casa, com a minha esposa e com o coordenador de campanha e mais uns 2 amigos, assim. E aí a Jovem Pan dá 2, 3 vezes. Não, o MDB faz 3. Faz aqui o Girardi, faz o seu Henrique Deckman e faz o Franciel Yurko. Aí barbaridade, o pessoal me ligando, o telefone não parava e eu não atendia ninguém. Falei, não, deixa aí. Aí daqui a pouco pegaram meu telefone lá, sumiram com o celular por um período. Não, fica aí, vamos esperar primeiro. Aí sai o resultado. Daí já dá aquele balde de água fria, né? Aí já entra um tio meu chorando. Aí eu abracei ele e falei, não, que isso, a vida continua, né? Mas por dentro tu tá morrendo, né? Tu queria sair gritando pela rua, chorando. Mas tu tem que ser a liderança naquele momento. As pessoas olham pra ti como referência. Sim, claro, né? claro. Por isso que elas querem que tu represente elas. Então, não, fica tranquilo, tá tudo certo. A gente sabia que é igual uma Copa do Mundo. Tu vai jogar, um é campeão, os outros não. E tu tem que entender. E aí a gente saiu dali de casa, chegou no comitê, assim, tinha umas 100 e poucas pessoas, acho que umas 120, 130 pessoas. Tava lotado. Algumas tinham ido embora já, pensando que eu não viria, né? E aí eu chego assim, a galera tá todo mundo chorando, todo mundo de cabeça baixa, assim, meio triste pelos cantos. Aí quando eles me vêm chegando, eles fazem como se fosse um círculo, assim. E me olham, tipo assim, e agora, né? Aí eu respirei fundo, falei, pessoal, só quero dizer pra vocês aqui, né? E falei umas palavras, assim, falei, não, e o sonho continua, a missão continua. E aí eu fui um por um, assim, abraçando eles. E aí eu senti o alívio deles, assim, de poder me abraçar naquele momento. Sim. E entender que, não, beleza, nós estamos firmes. O trabalho foi feito. A gente entregou o nosso melhor, né? A comunidade deu a resposta nas urnas, respeitamos o jogo e seguimos trabalhando agora pro futuro, né? E aí, esse é meu papel como liderança. Mas por dentro, tu tá destruído, assim, naquele momento, né? Depois tu vai, claro, buscando em Deus o consolo, o entendimento. Aí, 4 meses depois das eleições, 4, 5 meses, a minha filha vem prematura. E começa toda uma novela. Né? Porque daí vai pra UTI, daí a gente tá lá todo dia, minha esposa, aquela coisa. E aí talvez seja a resposta que eu procurava, né? Deus talvez me segurou porque eu precisava ter uma entrega na minha família primeiro, né? Cuidar daquele meu bem mais precioso, né? Que ele me deu, que é minha esposa e minha filha, para depois sim poder. E aí eu conversava muito sobre isso com Deus, assim, poxa Deus, acho que é isso, né? Acho que a minha filha veio prematura, acho que tu tá me preparando para isso, entendi que não era o momento. Aí ela nasceu em fevereiro. Em julho eu assumi a Câmara. Então, com certeza eu acho que tinha alguma coisa ali, né? E coincidentemente ou não, né? Não sei, daí a gente vai a fundo na filosofia aqui, né? Mas eu assumi dia 16 de julho. A minha filha nasceu dia 16 de fevereiro e eu casei dia 16 de dezembro. Dia 16 é um número que eu nunca vou esquecer, assim, Sim. né? Então eu me apeguei a muito isso. Tinha uma missão primeiro em casa, depois uma missão com a comunidade. E agora já estamos em 2026, a gente já está falando que tem eleição esse ano, daqui a pouco já é 28 e vem a eleição. E eu, sem dúvida nenhuma, sou pré-candidato a vereador para 28, né? E esse sonho continua. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do Franciel. Yurko? Isso é austríaco, dizem que é austríaco. Austríaco? A minha pesquisa é austríaco. Diz que os 2 Yurko vieram de lá na época para fugir da guerra, aqueles conflitos todos da Europa, e aí começou aqui uma... Só que daí já se misturou, né? Era Yurko com Y, e agora já é com I, mas é Yurko da Áustria. Yurko. O pessoal acha que é mais da Ásia, né? Meio chinês, meio japonês, mas não, é da Áustria, é o que tá no Google. Então, pessoal, esse foi um pouquinho do Franciel, das pessoas que são necessárias no meio político de Joinville. Eu não tenho dúvida
que é uma geração nova que está vindo, e dentro dessa geração, o Franciel é um dos mais importantes e vai dar muita alegria, não só para a Zona Sul, mas para Joinville como um todo, cara. Franciel, quero te agradecer, parabenizar pela família, pela tua história, e que Deus te abençoe sempre, sempre nessa caminhada, e mantenha-se assim, cara. Vereador, líder, estudante, amigo, nesse tom, nesse modo de pensar, que Deus, tu vai colher teus frutos ainda, conforme o tempo de Deus. Amém, querido. Obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Agradecer vocês aí toda a parte técnica, né, aqui do podcast, a tua apresentação aí também, o teu carinho, a tua acolhida. Mandar um beijão aí para toda a nossa cidade, para todos os nossos, as pessoas que nos assistem, que acompanham o nosso projeto, que sabem da nossa missão. E para quem está assistindo, não conhecia ainda, né, Ivan? Quero deixar um convite aqui para que possa seguir as nossas redes sociais, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto. E que o joinvilense saiba, né, aquele que nasceu aqui, aquele que escolheu viver aqui, saiba que na política tem pessoas que levam muito a sério esse trabalho, não só por mim, mas a gente vive num meio que tem muitas pessoas sérias e a gente quer entregar o melhor para nossa comunidade. A gente vai seguir firme aí. Obrigado pela oportunidade de me apresentar um pouquinho aí para nossa cidade. Fechou. Pessoal, esse foi o Franciel, Podville, 5ª temporada. Valeu, abraço!